Olá, começa agora o Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que a gente peneira informações e leva para você o que a gente acha de interessante. Você deve estar acostumado com um tipo de perfil visual do programa. A gente sempre gravou no Duetos Cafeteria, uma cafeteria lá nas dependências do Museu Imperial. Mas hoje a gente começa uma nova etapa do Comunicação Livre, gravando aqui diretamente da Comunicação Livre da X da Questão Produções. Esse é um espaço que a gente vem desejando e pensando há muito tempo e que agora a gente vai poder gravar no conforto da nossa estrutura, graças à parceria, claro, da Samóveis, que forneceu os móveis para a gente. Hoje é o nosso primeiro dia de gravação e nesse primeiro dia de gravação, no meio da pandemia do coronavírus, a gente está seguindo todas as instruções para conseguir manter um conteúdo de qualidade para você aí de casa. Então, assim, eu estou com o meu microfone, meu entrevistado está com o microfone dele, a gente está a uma distância segura, nós não nos abraçamos nessa gravação, e aí os microfones foram higienizados com álcool 70, toda essa questão que é necessária, mas você aí de casa merece um conteúdo de qualidade diferenciado. E no programa de hoje eu vou conversar com o Mairon Duarte, da Costa Salgueiro Consultoria, e a gente vai falar um pouquinho para os empresários, o que fazer nesse momento em que há um isolamento social, um fechamento das lojas, está todo mundo meio desesperado. O que pensar quando você é o empresário e precisa manter a sua empresa e as suas contas em dia? Fica comigo que a gente volta rapidinho. A verdadeira beleza está nos detalhes. E para transformar tudo o que há em você, conte com uma equipe especializada. No Salão e uma Cabeleireira, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia transformada. Rua Paulo Barbosa, 105, loja 16. E uma Cabeleireira, revelando a beleza que está dentro de você. O Spa Life é um espaço integrado de atendimento humanizado, qualidade e seriedade. Contamos com uma equipe especializada e oferecemos nutrição, psicologia, ortopedia, fisioterapia, RPG, pilates, shiatsu, reflexologia e escola da coluna. Atendemos os convênios Sul América Seguros, Saúde Caixa, Postal Saúde, Golden Cross e Unimed, além dos atendimentos particulares. Spa Life, o cuidado que você precisa está aqui. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvidos, além de hidratação e taxi dog. Conheça nossas instalações e conheça melhor o nosso trabalho. Rua Bernardo Proença, 601, em frente à UPA de Cascatinha. Telefones 2280-3253 ou 99280-2733. Pet Lover, o cuidado do seu pet está aqui. O Espaço de Artes Cairós funciona desde 2014 e oferece aulas individuais e em grupos de diversos instrumentos musicais. Disponibiliza atividades aeróbicas, dança e canto. E também oferece reforço escolar e aulas teóricas de música e desenho. Qualidade no ensino, excelentes profissionais, ótimo ambiente e localização privilegiada. Venha nos conhecer! De inglês é chata, tudo é desculpa pra faltar mais um dia, fugir da monotonia, mas se cada aula é uma experiência,
Se tem música, teatro, Tecnologia é a alma do ser. Eu não posso perder. A alma é tão legal, não importa se eu tô mal. Não importa se eu tô mal de um jeito, baby. I don't wanna miss a class. CNA, dá vontade de aprender inglês. ISAS oferece há quase 30 anos educação de qualidade em Petrópolis, com turmas de educação infantil ao ensino médio. A escola vem ganhando destaque na preparação para o ingresso na universidade. O ISAS é conveniado ao sistema SAS, com plataforma que potencializa o aprendizado e as habilidades do aluno. Conheça de perto nossa metodologia. Rua Quissamã, 2139. O caminho para a evolução do seu filho está aqui. 90% das empresas encerram as suas atividades no primeiro ano. Somente 5% delas continuam após 5 anos. Empreender no Brasil é difícil, mas se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Superamos desafios dos mais diversos segmentos, empresas de todos os portes em cenários de crise. Mas todos tinham algo em comum, eles não estavam sozinhos. A Costa Salgueiro Consultoria possui planos sob medida para a sua empresa. Conheça a Costa Salgueiro Consultoria Gestão de Negócios. Conte com a nossa equipe para aumentar seus resultados. Estamos de volta com Comunicação Livre, vamos dar início a esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, Mairon. Pena que eu não posso te abraçar pra gente, coisa que a gente sempre faz, afinal de contas, trabalhamos há tanto tempo juntos. Mas faz parte, né? A gente tem que seguir o protocolo aí. O protocolo de segurança, não é verdade? Então vamos pelo básico, assim, para quem nunca te viu sendo entrevistado aqui no programa, ou então em nossos múltiplos canais de comunicação, o que é a Costa Salgueiro Consultoria, há quanto tempo existe e qual é o teu principal escopo de trabalho? Bom, a Costa Salgueiro Consultoria é uma empresa de consultoria em gestão empresarial, né? Nós ajudamos as empresas a se organizarem. A Costa Salgueiro, ela existe desde 1992, mas eu particularmente trabalho há 35 anos eminentemente em consultoria, né? Uma super experiência. Sim, nós prestamos consultoria a empresas de qualquer porte, né? Tanto que se o telespectador olhar o nosso site, vai ver que tem empresas de tudo quanto é porte. E um par de anos para cá, cerca de 3 anos, nós estamos focando mais pequenas e médias empresas, né? Justamente para a gente conseguir ficar aqui em Petrópolis, que a gente sempre trabalhava muito fora do eixo Rio-São Paulo. Nessa questão de atuação, vocês têm 2 produtos específicos, muito legais que a gente já abordou, mas queria que você rapidamente falasse sobre eles, o diretor de aluguel e o gerente de aluguel. Sim, o diretor de aluguel, né, como o nome diz, né, é o executivo que vai trabalhar diretamente com o pequeno empresário, ou ajudando a ver a empresa dele como negócio e estruturando a empresa dele em conjunto com esse pequeno empresário. O gerente de aluguel faz um pedacinho do trabalho que o diretor de aluguel orienta, que é o quê? Nós terceirizamos, né, a toda a área administrativa financeira do pequeno empresário. Ele, notadamente, vai precisar organizar, e como essas empresas pequenas são muito enxutas, ele não tem capacidade, em algumas vezes, de contratar pessoas ou tirar pessoas para fazer aquele trabalho de registro e organização da área administrativa financeira. E nessa hora é que nós entramos. Maravilha. O que é um trabalho de uma consultoria numa empresa? E aí vamos começar a falar do momento que a gente está vivendo agora, que é o momento da pandemia, do coronavírus. Assim, de que forma você poderia e pode está atuando nas empresas de Petrópolis? Pois é, esse é um aspecto até interessante, né? É nessa hora, né, onde o pessoal está, o empresário está dentro de uma crise, né? É nessa hora que a gente começa a ver mais claramente qual é o papel que a gestão fez até agora, né? Certo. Uma delas, ou seja, que a gente sempre faz nos nossos clientes, né, é justamente organizar a empresa. E nessa hora, como aconteceu agora, essa ordem, né, de fechamento de empresas, é um negócio assim que foi assim de um dia para o outro. Com certeza. Né? E naquela hora o empresário tem que tomar uma série de decisões. Para você tomar decisão, inclusive na nossa vida, né, a gente tem que se basear em informações que a gente tem naquele momento. Então, o que o pequeno empresário ou qualquer empresário tem que fazer agora? Ele tem que passar a régua no negócio dele, ou seja, vou tirar um espelho da minha empresa agora.
Como é que a minha empresa está em termos de coisas que eu tenho a receber, coisas que eu tenho que pagar, quais dessas coisas que eu tenho que pagar, obrigatoriamente eu tenho que pagar, e fazendo esta conta de mais e menos, o quanto eu tenho para eu viver com esse dinheiro que sobra. Você tem que fazer isso rapidamente, né? Na sua empresa. Tem que tirar essa fotografia rapidamente. As empresas que são nossas clientes do diretor de aluguel, certo, elas conseguem fazer isso em meio-dia. Por quê? Porque está tudo organizado, os processos de negócio estão caminhando dentro do que a gente propôs. Então, é com uma certa, vamos dizer assim, tranquilidade, não sei se eu posso usar essa palavra, porque nessa época ninguém está tranquilo, né, Carla? Mas é nessa hora... Mas com uma certa facilidade, sim, de dados e informações. Isso. O empresário consegue rapidamente tirar a foto daquele momento, se reúne com a gente e a gente então define, olha, como é que a gente vai lidar com esta crise agora, nas próximas 2 semanas, nas próximas 3 semanas. E a gente tem dados para a gente discutir. Maravilha. 2 coisas. Você falou dados e você falou se reúne. A gente está no momento em que, em via de regra, a gente está em isolamento social e a gente não tem que se reunir com ninguém. Hoje, a Costa Salgueiro Consultoria tem um sistema para poder fazer a ação totalmente online. Sim, hoje, e a gente sempre utilizou isso, principalmente quando a gente atende esses nossos clientes, a gente sempre faz muita coisa remotamente. A maioria dos sistemas são pela internet. Se esse sistema não está pela internet, nós conseguimos acessar de nosso escritório. E além disso, nós sempre nos comunicamos com nossos clientes via WhatsApp, reuniões online. Então a gente vai continuar com isso. A gente não precisa se reunir com esse nosso cliente empresário fisicamente. A gente pode fazer isso remotamente, porque a gente já conhece o sistema deles, a gente sabe como é que ele opera, então não interessa se a gente não precisa estar pessoalmente com ele para a gente conversar sobre o que fazer e como analisar os dados dele agora. Maravilha. E aí você falou em dados e informações. Queria que você fizesse uma pontuação básica para quem está assistindo a gente. O que é dado e o que é informação? Dado é aquela entrada aquela entrada que você dá, por exemplo, quando você faz uma venda. Quando você faz uma venda, você dá baixa do estoque, você entra o nome do seu cliente e assim por diante. Só que esses dados isolados, eles não servem para nada, né? Ele só começa a fazer sentido a partir do momento que você junta os dados e aí ele se transforma em informação. Por exemplo, o quanto eu tenho para receber de cartão de crédito no próximo mês. Tá? Como é que você tem esta informação? A partir do momento que a sua vendedora, o seu vendedor registrou a venda corretamente e disse a bandeira do seu cartão, o valor daquela venda, se foi parcelado e se não foi. Isso automaticamente já vai gerar aquelas transações unitárias e essas transações unitárias dentro do seu sistema a gente vai transformar em informação e vamos então nos reunir remotamente e verificar ao longo do próximo mês o quanto vai entrar de receita na sua empresa, mesmo ela estando fechada. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade, e aí a gente vai falar sobre quem ainda não é cliente da Costa Salgueiro Consultoria, porque a gente explicou agora que, sendo cliente, a leitura dos dados e das informações é possível, e mesmo que a gente esteja numa crise econômica real, esse seu cliente do diretor de aluguel consegue fazer um diagnóstico. Mas e quem não é? E aí a gente vai apresentar uma forma diferente e uma forma prática e fácil para o nosso telespectador que é empresário. Não é isso? Isso aí, vamos lá. Maravilha. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Olá, eu tenho uma novidade para você. WhatsApp Cinemax. Pegue o celular e mande uma mensagem informando o Cinemax que frequenta. Anota aí, DDD 21 973 26 0467. Agora você vai receber todos os horários e filmes em cartaz na sua mão. WhatsApp Cinemax. Informação e conforto para você. Até a próxima! A academia que você já conhece agora tem 2 espaços com uma estrutura especial para musculação, aulas coletivas como spinning, jump, ritmos, pilates e localizada, e um centro de lutas com diversas modalidades. E uma grande novidade, a Corper Teams.
onde crianças e jovens são acompanhados por professores da unidade para auxiliar no desenvolvimento junto às atividades físicas. Rua Bernardo Proença, número 156, loja 1. Academia Corper, de domingo a domingo, aqui é o lugar certo para você. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha participar de um sarau imperial. Quem sabe se és constante, se Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal. Profilaxia, restauração, clareamento dental, aparelho ortodôntico, prótese dentária, implante, tratamento de canal, cirurgia, periodontia, odontologia estética. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, ortodontia e odontologia estética. Oferecemos cursos de programação com robôs Dash & Dot, criação de games, desenvolvimento de aplicativos, robótica, internet das coisas, games com computação cognitiva, youtuber, digital arts, Minecraft Education e Roblox. A Radioserra Centro Regional de Tratamento em Radioterapia está em Petrópolis há 15 anos, bem perto de você. Na Radioserra você encontra o que há de mais moderno em equipamentos, médicos especializados e um atendimento humanizado em respeito à sua vida. Excelência e tecnologia a serviço dos pacientes fazem da Radioserra referência na região serrana. Tudo isso para você ficar bem durante o tratamento. Temos convênio com o SUS e vários planos de saúde. Quer saborear um lanche delicioso de verdade? Vem pro Shopping Sucos. Só aqui você tem mais de 30 anos de experiência em alimentação, matéria-prima de alta qualidade, variedade para todos os gostos e atendimento acolhedor. Escolha um dos trios, aproveite o maior cardápio de sucos naturais da cidade ou deguste o tradicional pão pizza. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, em 3 endereços para você. Shopping Sucos. Nada mais natural que lanchar aqui. Estamos de volta com o programa Comunicação Livre nesse nosso novo espaço. Hoje recebendo aqui o Mairon Duarte da Costa Salgueiro Consultoria para a gente falar um pouquinho sobre, com você empresário, sobre o que fazer nesse momento de pandemia. A gente falou sobre o diretor de aluguel, o gerente de aluguel, produtos que já existem e que hoje
o empresário que tem esse serviço consegue fazer uma leitura de seus dados e informações e viver da melhor forma possível diante do que a gente está vivenciando com o coronavírus. Mas e quem não tem essas informações, Mayron? Informação, com certeza essa pessoa tem dados. Exatamente. Não é isso? De que forma hoje a Costa Salgueiro Consultoria quer estar junto com esses empresários nesse momento? Bem, nós temos um outro produto, né, chamado Dr. Costa Salgueiro. Certo. Como diz o nome, é um doutor, né, é um médico. O médico faz o quê? Consulta. E nessa hora, o pequeno empresário, e o empresário de modo geral, tem que tomar decisões, né? E não adianta ele conversar com a esposa dele, conversar com os próprios amigos dele que são empresários, porque está todo mundo imerso no mesmo problema e vendo o mesmo elefante passando. Está todo mundo vendo a mesma figurinha, a mesma fotografia. É nessa hora que nós fazemos toda a diferença. Certo. Porque nós não estamos vivenciando o dia a dia deles e nós podemos, juntamente com esse empresário, conversar sobre o que está acontecendo no negócio dele e ajudá-lo a consolidar essas informações. Então, na verdade, nós ajudamos o pequeno empresário desse momento a ter alguém com experiência em gestão para analisar os dados dele e transformar esses dados que ele tem hoje, e certamente tem, transformar em informações para ele ver a posição atual da empresa dele atualmente. Como é que funciona o Dr. Costa Salgueiro de forma prática? Então, assim, eu empresária, não sei o que fazer, tive que fechar minha loja, meu pequeno ou médio negócio, e estou desesperada. O que eu faço? Primeira coisa é entrar em contato com a gente. Certo. A partir do momento que ele entra, que o empresário entra em contato com a gente, nós agendamos uma reunião virtual. Isso é importante, Carla. Que hoje em dia a gente não vai na empresa do empresário hoje, né? Certo. Primeiro nós vamos ter uma reunião virtual para justamente entender o que está acontecendo, quais são os problemas que ele tem momentaneamente, para a partir daí nós entendermos aonde que os dados dele estão e nós então ajudamos a pegar esses dados, nós coordenamos isso. Esses dados são passados para o Dr. Costa Salgueiro e o Dr. Costa Salgueiro, então, consolida esses dados e conversa com o pequeno empresário baseado nos dados da situação atual dele. E aí a gente define em conjunto e conversa sobre os próximos passos que ele pode estar dando dentro da empresa dele. Uma consulta, quando você falou que é comparado a um doutor, leia-se médico, sim, né? Existe um processo, quando você está falando da medicina, de anamnese, de primeira consulta, que em via de regra, pelo menos deveria, ser aquela consulta maior, aquela consulta de horas para o médico entender quem é esse paciente. É o mesmo sistema com relação ao trabalho do Dr. Costa Salgueiro, com relação às empresas nesse momento de pandemia? Sim, é uma conversa, né? É uma conversa virtual que demora entre 2 a 4 horas, né? Onde a gente vai fazer uma série de perguntas e o empresário vai ter que fornecer para a gente uma série de informações. Então, a gente, pela nossa experiência, em 2 consultas, a gente consegue já conversar com o empresário, né, com relação à situação atual dele. Por que eu digo 2 consultas? A primeira consulta é onde nós vamos fazer a anamnese que você mencionou, nós vamos entender o funcionamento básico da empresa e nós vamos verificar onde é que estão esses dados. Aí, o pequeno empresário ele vai ter um trabalhinho de casa, que pode ser junto com a gente ou não, onde ele vai pegar esses dados e disponibilizar esses dados para a gente. A gente vai pegar esses dados e, baseado nesses dados, a gente vai ter, então, a segunda consulta, para a gente, então, discutir a situação da empresa dele baseado nos dados atuais. Né? No momento de pandemia, no momento de crise, na verdade, no momento de pandemia a gente nem pode falar muito assim, porque eu tenho 36 anos e não vivenciei nada parecido com isso. Eu não me lembro, na minha vida, de isolamento social, de estar morrendo gente com a mesma coisa no mundo inteiro. Eu não me lembro de nada nesses moldes. Então, eu acho que está todo mundo vivendo isso um pouco pela primeira vez, sim, né? Sem dúvida. Mas num momento de crise, isso sim, a gente já viveu algumas vezes no Brasil e no mundo, numa crise financeira, numa crise econômica, uma das primeiras coisas que as pessoas pensam é cortar gastos, né?
E nem sempre cortar um gasto é a melhor alternativa. Ele precisa ser pensado antes de ser cortado. Sim. Quando a gente está falando de oferecer para o empresário que está em casa assistindo a gente um serviço, um produto da Costa Salgueiro Consultoria, mas que é um serviço, ele deve estar pensando assim: eu tenho que cortar custos e vou contratar uma consultoria. Consultoria não é coisa de empresa rica? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para quem que é uma consultoria, né? E qual seria o custo desse serviço do Dr. Costa Salgueiro? Olha só, nós, como eu mencionei logo do início, nós estamos trabalhando há um par de anos, né, cerca de 2 a 3 anos, eminentemente para pequenas empresas. Então, os nossos honorários são compatíveis com as finanças de pequena empresa, né? Graças a isso, a gente já teve até hoje 50 empresas, né, que foi nossos clientes, que foram, alguns ainda são clientes do diretor de aluguel. Né? Então, por conta disso, o nosso trabalho ele retorna, ele tem um retorno do investimento, né? Nesse caso específico, qual é o grande ganho que o empresário vai ter, né? Rapidamente, ele vai entender como as finanças dele, da loja, da empresa, estão naquele momento, para ele poder saber o tamanho do passo que ele pode dar, aonde que ele vai poder cortar imediatamente e o que ele vai planejar ao longo do tempo de cortar. Então, faz todo o sentido ter este pensamento rápido agora, né? Ter essa visão rápida, que você depois vai ter um retorno, ou seja, você vai, no mínimo, preparar a sua empresa para quando as coisas voltarem ao normal. Mairon, para quem está assistindo a gente, assistiu o programa, esse nosso bate-papo, queria que você deixasse seus telefones, suas mídias sociais e todas as informações que as pessoas podem obter para ter mais conteúdo do que a gente conversou e agir da melhor forma nesse momento de pandemia e também através da contratação do produto que você está apresentando. Isso, entre em contato com a gente para conhecer minimamente como é que a gente trabalha nesse caso específico, né? Nós temos o nosso WhatsApp corporativo, que é 249-8114-3677. Temos o nosso e-mail, que é fale.conosco@csalgueiro.com.br. Acessando o Facebook Costa Salgueiro Consultoria, ou então o Instagram, vocês também vão encontrar o nosso contato lá. Tá? Mas o jeito mais fácil de nos encontrar agora é através do WhatsApp. 249-8114-3677. Rapidamente a gente vai responder e vamos marcar uma reuniãozinha inicial, remota, né? Através de um link que a gente vai estar mandando, e a gente vai poder conversar e decidir se a gente vai poder ajudá-lo nesse momento ou não. Lembrei de uma questão que eu acho que vale a pena contar para o telespectador, é que essa questão do trabalho 100% remoto não vai ser uma novidade, né? Você já tem clientes que são de fora de Petrópolis. Sim, nós temos um cliente que é de Porto Alegre, né? E nós somos diretor de aluguel deles. Nós nunca conhecemos a empresa presencialmente. Nunca tomou um café pessoalmente? Não, pessoalmente não, né? E a gente atua remotamente com eles, organizando a empresa deles. Maravilha, Mairon, obrigada de verdade. Espero que a gente tenha conseguido levar para o telespectador lá de casa informações de qualidade, que ele tenha a consciência de que às vezes é preciso pedir ajuda para a gente tomar decisões melhores. Porque a gente pede ajuda para tanta coisa, né? Pois é. Por que não também tomar a coragem de pedir e o primeiro ajuda? Contato é completamente sem compromisso, entendeu? Para você entender de que forma a gente pode ajudar, quanto é que custa isso, se é investimento, se é não, a nossa experiência, quer dizer, a gente tem muita experiência e consegue rapidamente entender o que está acontecendo. Maravilha, obrigada de verdade. Obrigado você. Obrigada a você que ficou com a gente volta na próxima semana, sempre com um novo tema e agora talvez um pouco mais focados para essa questão desse momento que a gente está vivendo. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.